Queremos dar as boas-vindas a todos. O que vamos apresentar são uma série de estudos intitulados O ABC dos Fundamentos do Adventismo. Contudo, o estudo que faremos agora é a base para começarmos esta série. E queremos fazê-lo porque neste estudo vamos lançar as bases do que será toda a série posterior. Vamos desenvolvê-lo em particular durante os vários temas que iremos apresentar. O nosso estudo de hoje intitula-se Os Fundamentos, como podemos ver no próprio diapositivo. Este é o título do estudo de hoje. Este estudo provém diretamente da escritura do profeta Isaías, capítulo 58 e versículo 12, onde nos ensina algo muito especial para nós. Diz ele: E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Não apenas nesta passagem, mas também em Jeremias 6,16, fala-nos a Escritura o seguinte: Assim diz o Senhor: Pondo-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Através deste estudo vamos estar a perguntar sobre estas veredas antigas e o mesmo estudo vai responder sobre quais são estas veredas, sobre as quais são os fundamentos que nos falam, os quais temos que reedificar. E ao darmos início à primeira passagem, esta fala-nos sobre a fundação da nossa fé. Qual é a fundação da nossa fé? Vejamos então. A admoestação foi-nos dada. Não devemos deixar que nada destrua a fundação da fé sobre a qual temos edificado, desde que a mensagem foi dada em 1842, 1843 e 1844. Tenho estado nesta mensagem e desde então tenho estado firme diante do mundo na luz que Deus nos tem dado. Nós não propomos tirar os nossos pés da plataforma sobre a qual foram postos os nossos pés, ao buscarmos ao Senhor dia após dia com oração sincera, pedindo por mais luz. Creem que estou disposta a abandonar a luz que Deus me tem dado? Tem que ser como a rocha da eternidade. Esta luz tem guiado desde que foi dada. Esta passagem encontra-se em Review Underald, 14 de abril de 1903, parágrafo 35. Vemos que a fundação de que esta passagem nos fala foi estabelecida nos anos de 1842, 1843 e 1844. E esta mesma fundação ela também a denomina de plataforma. É importante notar estas datas porque não é apenas esta passagem que as menciona, mas várias das passagens também que vamos estudar ou apresentá-las sobre estas datas. Elas estão associadas com a fundação da mensagem original adventista. Continuando com mais passagens, poderemos constatar porque é que estamos a falar tanto sobre este assunto. Aqui falamos sobre reparador de rupturas, assim como as Escrituras que falámos anteriormente também. Diz-nos o seguinte: O quarto mandamento tem sido pisoteado. Portanto, somos chamados a reparar essa ruptura que se abriu na lei ao restaurar o sábado profanado. O homem do pecado, que se exalta sobre Deus e que cuidará em mudar os tempos e a lei, trouxe a mudança do sábado do sétimo dia para o domingo, o primeiro dia da semana. Ao fazer isto, ele fez uma ruptura na lei de Deus. Antes do grande dia de Deus, ao falar no nosso tempo, é enviada uma mensagem, o quarto anjo de Apocalipse 18, para advertir o povo a que regressem à lealdade à lei de Deus, a qual o Anticristo quebrantou. Foi-me mostrado que as preciosas promessas de Isaías 58, 12 a 14 aplicam-se àqueles que trabalham pela restauração do verdadeiro sábado. Encontramos isto em Experiência Cristã e Ensinos de Ellen White, na página 87. Vemos que este grupo de pessoas que se encontram em Isaías 58, 12 restauram aquilo que o homem do pecado colocou de lado, falando do sábado.
mas não apenas o sábado. Para nós, como povo escolhido de Deus, fala-nos sobre restaurar todas as verdades relacionadas com a verdadeira adoração do sábado. Foram dadas ao nosso povo verdades especiais durante o seu surgimento. E essas são os fundamentos, são as verdades, são as rupturas que agora somos chamados a restaurar. Vamos para a próxima passagem que nos fala sobre algo a reforçar agora. O que é que temos que reforçar agora? Leiamos. Todas as mensagens dadas desde 1840 a 1844 têm que ser reforçadas agora, hoje, no nosso tempo, em 2013. Porque há muitas pessoas que têm perdido a sua identidade. As mensagens têm que ir a todas as igrejas. Cristo disse: "Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvides e não ouviram." Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Bem-aventurados são os olhos que viram as coisas que foram vistas em 1843 e 1844. A mensagem foi dada e não deve haver qualquer demora em aceitar a mensagem, ou seja, alterar a mensagem. Não, ela não disse isso, mas diz em repetir a mensagem, porque os sinais estão a cumprir-se. O trabalho final tem que ser feito. Uma grande obra far-se-á num curto tempo. Uma mensagem será dada brevemente sob a direção de Deus, que se tornará num alto clamor. Daniel estará firme no seu posto para dar o seu testemunho. Manuscript Release, volume 1, página 437, terceiro parágrafo. Vemos que as mensagens de 1840 a 1844 têm que ser reforçadas agora, no nosso tempo, e fala de bem-aventurados os olhos que viram as coisas que foram vistas nesse tempo, o que se pregou, o que se ensinou e a experiência que causou nessas pessoas. Elas foram bem-aventuradas. Mas fala-nos também que estas mensagens têm que ser repetidas agora, no nosso tempo, e que ao fazê-lo, isso se tornará num alto clamor, falando do anjo de Apocalipse 14, que é de facto a mensagem do alto clamor. Dar o nosso tempo e a nossa força. Em que temos que dar o nosso tempo e a nossa força? Diz assim aqui: Deus chama-nos a dar o nosso tempo e a nossa força para pregarmos ao povo as mensagens que despertaram homens e mulheres em 1843 e 1844. Manuscript Release, número 760, página 30, primeiro parágrafo. Vejamos novamente que se fala das mensagens de 1843 e 1844 que têm que ser pregadas agora. Estudar e proclamar. As verdades que foram recebidas em 1841, 42, 43 e 44 têm que ser agora estudadas e proclamadas. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos serão proclamadas no futuro em alta voz. Serão dadas com sólida determinação e no poder do Espírito. Manuscript Release, volume 15, 317, primeiro parágrafo. Vemos aqui novamente as datas relacionadas com a mensagem original, com a mensagem dos fundamentos da nossa fé, que têm a ver com 1841, 42, 43 e 44. E diz que estas passagens vão ser dadas no futuro. E estas mensagens compõem as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjos. Vemos novamente a ligação que ela própria faz. Não o dizemos nós, mas a inspiração o liga diretamente com as mensagens originais e as que têm que ser dadas sobre as mensagens, como vimos, do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, que se combinam depois com a mensagem do quarto anjo. O movimento de 1844 novamente. O poder que tão fortemente sacudiu o povo no movimento de 1844
se revelará novamente. A mensagem do terceiro anjo irá avante, não em voz baixa, mas num alto clamor. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 252, segundo parágrafo. Vemos que a mensagem que tão poderosamente despertou o povo no movimento de 1844 vai se repetir. E essa repetição será conhecida como alto clamor. As palavras dos pioneiros. O que têm a ver as palavras dos pioneiros com tudo isto? Deus tem-me dado luz em relação às nossas publicações periódicas. Qual é? Ele disse que os mortos têm que falar. Como? As suas obras devem acompanhá-los. Temos que repetir. Atenção, ela não diz alterar. Vejam. Cada passagem que temos apresentado fala de repetir. Temos que repetir as palavras dos pioneiros na nossa obra, os quais sabiam o que custava buscar a verdade como um tesouro escondido e que trabalhavam para estabelecerem a fundação da nossa obra. Vejam aqui que eles estabeleceram a fundação da nossa obra. As fundações estabeleceram-se então nas datas de 1841, 42, 43 e 44. Foi aí onde se estabeleceram as fundações. E diz a passagem: deixem que as verdades que são a fundação da nossa fé se mantenham diante do povo. Temos agora que entender o que são os pilares da nossa fé, as verdades que nos fizeram o povo que somos, guiando-nos passo a passo. Conselhos aos escritores e editores, páginas 28 e 29. Temos então que permitir que as verdades da fundação da nossa fé saiam agora à luz no nosso tempo. Não esquecer o passado. Porquê? Diz aqui o seguinte: há uma obra de sagrada importância a ser realizada pelos pastores e pelo povo. Devem estudar a história da causa e do povo de Deus. Cumpre-lhes não esquecer o passado trato de Deus com o seu povo. Devem reavivar e repetir as verdades que chegaram a parecer de pouco valor aos que não conhecem por experiência pessoal o poder e o brilho que os acompanhavam ao serem vistas e compreendidas no princípio. Em toda a sua frescura e força originais, devem essas verdades ser dadas ao mundo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 157, terceiro parágrafo. Vemos então que não devemos esquecer o passado trato de Deus com o seu povo, falando da nossa Igreja no seu surgimento. Vemos aqui também que as verdades devem ser dadas em toda a sua força e frescor, não só na nossa Igreja, mas a todo o mundo. A história repetir-se-á. Vez após vez, foram mostradas que as experiências passadas do povo de Deus não devem ter-se em conta como factos sem importância. Não devemos tratar o registro dessas experiências como trataríamos o almanaque do ano passado. Este registro tem que estar na nossa mente porque a história, o que diz aqui? A história repetir-se-á. Ministério de Publicações, página 175, terceiro parágrafo. É-nos dito que não devemos esquecer as experiências passadas do povo de Deus. Desde então, Deus sempre recordou ao seu povo de Israel literal a regressarem às veredas antigas, à sua fundação. Nós agora, sendo o povo espiritual, sendo o Israel espiritual de Deus, não nos devemos surpreender que estas passagens digam para nós exatamente o mesmo. Porque assim como no passado, eles perderam a sua identidade por terem perdido de vista a sua história passada, assim também nós hoje estamos a repetir a mesma história. E Deus, na sua misericórdia, chama-nos a regressarmos a esta mensagem. Sejam repetidas. A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844. Estas mensagens, a primeira e a segunda, proclamaram-se quando? Em 1843 e 44, como vemos aqui. E diz:
E encontramo-nos agora sob a proclamação da terceira. Mas todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. É simplesmente tão essencial agora como antes que elas sejam repetidas aos que estão buscando a verdade. Vemos claramente que temos que repetir essas mensagens, 42 a 44, que são as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo. E continua a dizer a passagem. Pela pena e pela palavra devemos fazer soar a proclamação, mostrando-lhes a ordem e a aplicação das profecias que nos trazem à mensagem do terceiro anjo. Não pode haver terceira sem primeira e segunda. Estas mensagens devemos dar ao mundo em publicações, em discursos, mostrando em termos de história profética as coisas que aconteceram e as que hão de acontecer. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 104, terceiro parágrafo. Vemos hoje que se fala muito da mensagem do terceiro anjo. Mas a maioria do povo não sabe do que é composta a mensagem do primeiro e do segundo anjos. Portanto, ao estarem a ensinar a mensagem do terceiro anjo, não sabem o que é que estão a ensinar, porque existem dois outros que os precederam. E essas mensagens seguiram em 1843 e 1844, como nos é ensinado nesta passagem. Vamos mais adiante. Temos a mensagem. Aqueles que se apresentam como professores e dirigentes das nossas instituições têm que estar firmes na fé e nos princípios da mensagem do terceiro anjo. Deus quer que o seu povo saiba que temos a mensagem como Ele a deu em 1843 e 1844. Boletim da Conferência Geral de 1 de abril de 1903, parágrafo 42. Vemos novamente que estas mensagens que temos que dar, não só leigos, mas também dirigentes, pastores, professores das universidades, têm que estar bem firmes nestas verdades. Estas mensagens vimos que foram proclamadas em 1843 e 1844. Esta é a mensagem que Deus quer que o seu povo saiba. É de facto a mensagem original. Não há uma nova mensagem. Há muita gente que diz ter uma nova luz. Contudo, Deus disse-nos através desta passagem o seguinte: Deus não nos está dando uma nova mensagem. Claramente que não existe uma nova mensagem. Temos que proclamar a mensagem que em 1843 e 1844 nos tiraram das outras igrejas. Review Underall, 19 de janeiro de 1905, parágrafo 22. Vemos aqui que Deus não nos vai dar uma nova mensagem. E é claro porque é que Deus não nos faz isto. Porque Ele diz que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E diz também, eu, o Senhor, não mudo. Então vemos que se Deus deu a mensagem no princípio, esta mesma mensagem tem que prosseguir. Não há outra. E estas mensagens, como temos estado a ver pelos diferentes diapositivos, estão compreendidas entre 1841, 42, 43 e 44. Continuando aqui, vemos quem é que compôs esta mensagem. O diagrama que vemos atrás diz aqui o seguinte: tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor. Dirigido pela mão do Senhor, dirigido pela mão de Cristo. E que ele não deve ser alterado. Que as figurações eram o que ele desejava que fossem e que a sua mão estava presente e ocultou um engano em algumas figurações, de maneira que ninguém pudesse vê-lo até que a mão fosse removida. Primeiros Escritos, página 74, primeiro parágrafo. Aqui utilizamos a versão inglesa porque, de facto, está mais correta. As mensagens que foram dadas nas datas que fala a inspiração
encontram-se representadas no diagrama de 1843. E vemos que esta mensagem fala-nos desse gráfico ou diagrama que foi dirigido pela mão do Senhor. Não foi algo humano, não foi algo inventado, mas sim dirigido diretamente por Deus. Prosseguindo, vemos que neste gráfico, que é conhecido como espelho profético, vemos a data de 1844. Mais particularmente, em junho de 1842, vemos que houve o fecho da graça para as outras dominações. E em 22 de agosto de 1844, foi o fecho da graça para os adventistas mileritas. Mas vemos também, agora no nosso tempo, vemos que na lei dominical há o fecho da graça para os adventistas do sétimo dia. Vemos isto e compreendemos-lo porque em 1 de Pedro 4,17 é-nos dito que o juízo começa pela casa de Deus. Então, no nosso tempo, o tempo da graça termina primeiro para nós como povo de Deus e depois para o mundo inteiro. O alto clamor, quando Miguel se levanta, é o fecho do tempo de graça para as outras denominações. E este é o mesmo paralelo que foi dado antes de 1844. Os protestantes eram a casa de Deus. A partir do momento em que eles rejeitaram as mensagens, fecharam o seu tempo da graça em junho de 1842. A sua prova aos que estavam a pregar a mensagem. E essa mensagem, ao fechamento, ou ao segundo fechamento, a segunda purificação, teve lugar entre os adventistas mileritas em 1844. De seguida vemos isto. Antes do fecho para as denominações, o diagrama de 1843 foi publicado. Obviamente se conhece o diagrama como de 1843. Contudo, foi publicado em maio de 1842. A razão pela qual é conhecido como diagrama de 1843 é pelo facto que das datas que nele aparecem são de 1843, como a segunda vinda de Cristo. Por isso, foi chamado assim. Mas vemos que antes do fecho para as denominações, apareceu o diagrama. Agora, para o nosso tempo, antes do fecho para o nosso povo, vemos também que este diagrama surgiu. E não é coincidência, porque vemos exatamente um paralelo antes do fecho da graça. Deus manda-nos este diagrama para regressarmos a essas veredas antigas e para que não terminemos o nosso tempo de graça do lado equivocado da controvérsia. Vemos então este paralelo. Desejo que o memorizem, que o gravem, porque é exatamente como Deus nos ensina, que no tempo em que estamos a viver, estamos a ponto de chegar à lei dominical e por isso Deus trouxe novamente à luz este diagrama, chamando-nos aonde? Às veredas antigas, chamando-nos às mensagens originais. Proclamação do diagrama. Em junho de 1842, o Sr. Miller fez a sua segunda série de conferências em Portland. Considerei grande privilégio haver assistido a essas conferências, pois eu caí em desânimo e não me sentia preparada para encontrar-me com meu Salvador. Essa segunda série criou na cidade muito mais agitação do que na primeira. Com poucas exceções, as várias denominações fecharam as portas de suas igrejas ao Sr. Miller. Muitos pregadores, nos vários púlpitos, procuravam expor os pretensos erros fanáticos do conferencista, mas multidões de ouvintes ansiosos assistiam às suas reuniões e, por falta de lugar, muitos ficavam sem poder entrar. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 21 e primeiro parágrafo. Vemos aqui, na primeira parte, que em junho de 1842 as igrejas fecharam as suas portas. E o que aprendemos no gráfico anterior, onde em junho fecharam as suas portas e em maio, precisamente um mês antes, foi quando surgiu este gráfico. E um mês depois foi quando se fecharam as portas das igrejas. Fechou assim o tempo de graça para elas. Vemos esta repetição agora no nosso tempo, através do paralelo que vos temos estado a falar.
Já em 1842, a ordem dada nesta profecia de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que a pudesse ler o que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fitch a preparação de um mapa profético a fim de ilustrar as visões de Daniel e do Apocalipse. A publicação deste mapa foi considerada como cumprimento da ordem dada por Abacuque. O Grande Conflito, página 392, segundo parágrafo. Vemos que no ano de 1842, este mapa ou diagrama foi publicado. E foi publicado por Carlos Fitch. E diz que aqui se encontram as visões de Daniel e do Apocalipse. E que este diagrama é o cumprimento da ordem dada por Abacuque. No livro de Abacuque, capítulo 2, e nos versículos 1 a 3, vemos que aí se encontra esta ordem para produzir-se este diagrama. Continuemos. Em maio de 1842, que foi a data da publicação deste diagrama, reuniu-se uma conferência geral na cidade de Boston, Massachusetts. No começo desta reunião, o irmão Carlos Fitch e a Paul Whale, de Haverhill, apresentaram a ilustração pictória das profecias de Daniel e Apocalipse, as quais tinham ilustrado num pano, com as datas proféticas mostrando o seu cumprimento. Aqui havia mais luz no nosso caminho. Vemos esta passagem em Autobiografia do pastor José Bates, página 262, primeiro parágrafo. Vemos então que em maio de 1842 foi produzido o diagrama que se chama o Diagrama de 1843. Quando tiverem tempo, podem baixar este gráfico pela internet através do endereço que se encontra no final desta apresentação. Ao fazê-lo, verão primordialmente o número de 1843. E é por isso que é conhecido dessa maneira, porque era nessa altura que se esperava que a segunda vinda de Cristo, de acordo com os cálculos de Guilherme Miller. Continuando com a proclamação do gráfico, do diagrama, vejamos o que nos diz agora Tiago White. Vocês que participaram na mensagem do terceiro anjo e sentiram o seu poder e glória e viram os seus efeitos no povo, venham comigo aos encontros campais, conferências e outras reuniões, onde a data de 1843 foi proclamada do diagrama. Com que solenidade, zelo e santa confiança os servos de Deus proclamaram o tempo. Os mais espirituais e devotos em todas as igrejas despertaram, e muitos que tinham sido treinados a adorar as suas igrejas e ministros aprenderam aqui a temer a Deus e a dar-lhe glória. Esta mensagem nos arrancou do mundo e nos dirigiu aos pés de Jesus, para buscarmos perdão de todos os nossos pecados e uma livre e completa salvação através do sangue de Cristo. Vemos aqui que estas datas, ou estas mensagens, foram pregadas através deste diagrama, e que através deste diagrama muitos foram dirigidos aos pés de Cristo e deixaram de adorar aos seus pastores e às suas igrejas. Tal como hoje, muitos dos nossos irmãos adoram, ou não necessariamente adoram, mas obedecem cegamente aos homens, à igreja, à instituição, em vez de obedecerem à voz de Deus que nos fala através de uma mensagem, particularmente esta mensagem que Deus nos está a enviar. A primeira mensagem foi para as igrejas, mas brevemente as suas publicações periódicas religiosas recusaram publicá-la. E as portas das suas casas de oração fecharam-se contra a mensagem. Desta forma, eles fecharam as portas às eternas boas novas do reino vindouro. E quando isso aconteceu, Jesus e o Espírito de verdade abandonaram-nos para sempre, e as igrejas de Babilónia caíram. Tiago White, A Verdade Presente, volume de abril de 1850, páginas 66 e 65 e 66. Vemos que eles, ao terem rejeitado a mensagem que Deus lhes enviou através destas mensagens de 1841, 1842, 43 e 44,
as quais estão representadas no diagrama, ao terem rejeitado mesmo estas mensagens, estavam a fechar contra si mesmos a porta da graça. E assim o Espírito já não podia contender com eles, já não lhes podia falar. E é assim também hoje conosco. Quando Deus nos está a mandar novamente esta mensagem, fala-nos que o fecho do tempo da graça já está às portas e que se não aceitarmos a mensagem, também iremos fazer precisamente o que estas pessoas fizeram naquele tempo. Estaremos a fechar a porta da graça contra nós. Tenhamos bem isto em conta, porque isto está a acontecer nas diferentes igrejas, já que os pastores, os professores, os dirigentes, ao eles não aceitarem a mensagem, os membros rejeitam assim a mensagem porque confiam nos seus pastores, confiam nos seus professores, ao invés de confiarem e estudarem por si próprios e entenderem que estas coisas são assim, e assim teria de facto tudo um fim diferente. Continuemos com a proclamação do diagrama, através de outra passagem. Era o testemunho coletivo dos pregadores adventistas e publicações periódicas que, quando estavam na fé original, que a publicação do diagrama era o cumprimento de Abacuque 2, 2 a 3. Se o diagrama era o cumprimento de uma profecia, e aqueles que o negaram abandonaram a sua fé, vemos que os que a proclamaram, a mensagem do diagrama, ou a mensagem que está dentro do diagrama, esta mensagem é conhecida como a fé original, e aqueles que a negaram e que agora também a negam, abandonaram a fé original. Não estamos a interpretar mal, porque é isto o que nos ensina esta passagem. Eles estão numa nova fé, numa nova organização. Então, o ano de 457 a.C. era a data onde deveria começar os 2300 dias. Foi necessário que o ano de 1843 fosse a primeira data publicada para que desta forma a visão tardasse, e ainda então haver um tempo de espera no qual o grupo de virgens ficaria adormecido, com referência à grande questão do tempo, precisamente antes que fossem despertadas pelo clamor da meia-noite. Tiago White, Revista do Segundo Advento, Hieraldo Sábado, volume 1, dezembro de 1850, página 13. Vemos aqui que os diagramas de 1843 e 1850, um antes do desapontamento e o outro após o desapontamento. Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Ao grupo que se mantinha firme à fé estabelecida da comunidade. Foram mostrados 3 degraus. A primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer um alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão destas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que são recebidas. De novo fui conduzido às 3 mensagens angélicas e vi a que alto preço havia o povo de Deus adquirido a sua experiência. Esta fora alcançada através de muito sofrimento e severo conflito. Vejam o que diz aqui. Deus os havia conduzido passo a passo até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível. Recordam-se que falámos da plataforma e da fundação que se estabeleceram em 1842, 43 e 44? Pois aqui diz-nos que Deus os tinha conduzido a essa plataforma. Vi pessoas aproximarem-se da plataforma e examinar-lhe o fundamento. Alguns com alegria imediatamente subiram para ela. Outros começaram a encontrar defeito no fundamento. Achavam que se deviam fazer melhoramentos. E então a plataforma seria mais perfeita e o povo muito mais feliz. Alguns desceram da plataforma. Ou, por outras palavras, baixavam da fé original, deixavam a fé original. Para examiná-la, ou seja, para ridicularizá-la. É isso que se refere. E declararam ter sido ela colocada erradamente. Que era um erro o que eles diziam,
Mas vejam o que diz aqui na continuação desta passagem. Mas eu vi que quase todos permaneciam firmes sobre a plataforma e exortavam os que tinham descido a cessar com suas queixas. O que dizem as palavras em amarelo? Pois Deus fora o mestre construtor. Foi Ele que dirigiu e construiu esta plataforma. Foi Deus. Não foi um homem, não foi Guilherme Miller, não foi o irmão White, não foi o irmão Tiago White, nenhum outro homem. Mas sim, Deus fora o mestre construtor da plataforma. E continua a passagem. E eles? Eles quem? Aqueles que estavam a criticar. Eles estavam lutando contra Ele. Contra Deus. Eles reconsideravam a maravilhosa obra de Deus que os levara à firme plataforma e, em união, levantaram os olhos ao céu e com alta voz glorificaram a Deus. Isto afetou alguns dos que se tinham queixado e deixado a plataforma e, contritos, subiram de novo para ela. Primeiros Escritos, páginas 258 a 259. Vemos que esta fundação, esta plataforma de que temos estado a falar, o mestre construtor é Deus. Portanto, não há uma nova mensagem. É esta mensagem que tem que ser ensinada e pregada até ao fim do tempo. E foi ela que nos tirou das outras igrejas, como também foi mencionado atrás numa passagem. Portanto, se hoje não se prega esta mensagem, é porque estamos a regressar às outras igrejas das quais havíamos saído. Se utilizarmos a lógica, vemos que é o que estamos a fazer agora. E é por isso que Deus nos manda esta mensagem novamente, para que nos separemos das igrejas falsas, dos ensinamentos falsos e sejamos o povo peculiar, como originalmente Deus nos chamou a ser. Continuando a ler, e já para terminar, nada temos a temer do futuro, a menos que esqueçamos a forma como o Senhor nos tem conduzido e o que nos tem e o que nos tem ensinado a nossa história passada. Encontramos isto na biografia de Ellen White, página 192, segundo parágrafo. Não temos nada a temer, como nos é dito aqui em relação ao futuro. A única coisa que temos que temer é que esqueçamos a história, que esqueçamos a forma como Deus nos tem conduzido e o que nos tem estado a ensinar. Ele conduziu-nos através do tempo de 1840 a 1844, quando se deram as mensagens. Durante esse tempo, ele ensinou-nos as verdades que estão apresentadas no diagrama de 1843. Se nos temos esquecido desta história, temos esquecido desses ensinamentos que se encontram neste diagrama. E então temos muito a temer, porque já não estamos sobre a fé original, sobre a plataforma que Deus estabeleceu. Deus diz-nos que se não estivermos a ensinar esta mensagem, estamos numa plataforma que foi construída pelos homens e que no tempo de crise, no tempo da sacudidura, no qual nos encontramos agora, todos os que estejam sobre essa nova plataforma vão ser varridos pela tempestade da lei dominical. Estes são os fundamentos. É por isso que Deus diz-nos que devemos parar e olhar e perguntar pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho e andar por ele? Se hoje, ao estudarmos este tema, vos destes conta de que se não está a ensinar estes fundamentos, que não estamos sobre estas fundações, que não se está a ensinar ou a regressar às veredas antigas, é a razão pela qual Deus vos está a mandar esta mensagem. E se o vosso desejo é regressar para teres descanso, porque somente os que regressam têm descanso de acordo com Jeremias 6,16, e esse descanso vem através de regressar, através de receber a mensagem que o Espírito Santo vos está a mandar. É através desta mensagem, não de qualquer mensagem, mas da mensagem original a qual vos estamos a elaborar. Desejamos que continuemos nos estudos e que peçais a Deus pela sua direção, porque vos fala ao vosso entendimento e fala-vos ao coração
e que assim possais deixar todas as ideias pré-concebidas à porta da investigação. Já que, como dissemos, este estudo é apenas a base para começar a série intitulada A ABC dos Fundamentos do Adventismo, onde encontraremos em detalhes sobre o que compõe as mensagens ilustradas nos diagramas de 1843 e de 1850 também. Esperamos que este estudo tenha sido de grande bênção e que a glória do quarto anjo tenha iluminado o vosso entendimento com esta mensagem. Que Deus vos abençoe.